Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com a videoaula dessa linda passadeira Arco em Flores para vocês. Estou eu aqui brigando com a câmera, tentando posicionar ela para aparecer inteira para vocês, mas infelizmente não dá. A nossa passadeira ela ficou com 1,5 m de comprimento por 68 centímetros de largura. Lembrando que a tensão do ponto pode dar alteração no tamanho da sua peça, tá? Então, eu vim trazer a videoaula para vocês, continuando então o nosso tapetinho. Se você ainda não confeccionou, vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos lá para a nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, para confeccionar a nossa passadeira, nós vamos utilizar 2 barrocos e meio do Barroco Max Color, fio 6, na cor 7727, 2 barrocos e meios, ok? E para a parte branca, nós vamos utilizar o branco, número 6 também, na cor 8001. E para a nossa rosinha, nós vamos utilizar o fio Charme rosa Candy Color na cor 3526. E para as nossas folhinhas, nós vamos utilizar o verde 9392. Para trabalhar o fio 6, nós vamos utilizar a agulha da Círculo Soft 3,5. Para confeccionar o fio Charme, nós vamos utilizar a 2. Você pode utilizar da 1,75 a 2,5, tá bom? Vamos precisar de 16 rosinhas igual a essa. Já deixei aqui na descrição do nosso vídeo o link para você acessar. Também vamos precisar das folhinhas. Essa folhinha também tem o link aqui na descrição do nosso vídeo, combinado? Você vai seguir exatamente a videoaula. E aí, na hora da parte da aplicação, eu vou ensinar vocês a passar a pérola e aplicar no trabalho. Então, quando você for fazer a rosinha lá no vídeo, você não arremate o fio igual eu fiz aqui. Você deixa o fio da costura sobrando. Esse mesmo fio nós vamos utilizar para pregar na peça. Combinado, então? Todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. O nosso vídeo vai ser dividido em 2 partes, eu espero que vocês compreendam e boa aula! Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa passadeira. Nós vamos iniciar com Barroco Max Color, fio 6, na cor 7727. Vamos fazer o nozinho tradicional, ou o que você souber fazer, tá? E vamos trabalhar aqui um conjunto de 122 correntinhas, tá? 122. Certo? Feito isso, nós vamos dar uma laçada. Você vai contar, sem ser essa que tá na agulha, tá? Você vai contar 1, 2, 3, 4. Na de número 5, você entra e faz o seu primeiro ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Faço novamente o segundo, o terceiro pontinho alto, quarto, quinto e o sexto, tudo no mesmo lugar. Você vai perceber que até vai abrir um pouquinho aqui, ó. Então, a gente ficou no total 6 pontos altos. Como eu fiz aqui as 4 correntinhas iniciais, eu tenho um conjunto de 7 pontos na minha curva. É legal você fazer os 7 pontos, porque só 6 ela vai emborcar, tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte: dou uma laçada, venho na próxima correntinha, ó, faço um ponto alto. Outra laçada, próxima corrente, outro pontinho alto. E vou trabalhar esse cordãozinho de correntes, fazendo um pontinho alto para cada correntinha. E aqui, gente, aonde ficou um pouquinho aberto, aqui no meu tá um pouquinho aberto. Não se preocupe, que quando a gente voltar a fazer pontos nessa lateral, vai se fechar aqui, tá bom? Então, vamos concluir toda a nossa correntinha, fazendo um ponto alto para cada uma delas até o finalzinho do nosso cordão. Prontinho, pessoal, trabalhei, ó, por toda a extensão da minha correntinha, até que eu cheguei aqui, ó, na última.
E aqui dentro eu vou acrescentar, nesse mesmo lugar, mais 6 pontos altos, que vai totalizar 7 pontos por causa do meu último ponto ali. E aqui, ó, eu vou estar fazendo a curvinha da nossa passadeira. Vamos lá. Deixa eu conferir quantos pontos eu tenho no último. Ó, aqui eu tenho o último, eu conto ele, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos, dou uma laçada. Tá vendo esse fiozinho aqui, ó? Eu vou trazer ele para que eu possa trabalhar e esconder ele. Então, eu fiz os 7 pontos na minha curva. Tenho aqui, ó, a alcinha da próxima corrente. Vou fazer um pontinho alto. Próxima, outro ponto, próxima e assim por diante, ó. E você pode observar que eu estou aproveitando para esconder esse fio do arremate. E você não pode pular nenhuma correntinha de base. A correntinha, ela tem duas laçadas. Uma laçadinha a gente trabalhou desse lado. E agora aqui, ó, ficou a outra pra gente pegar como ponto de base. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até o finalzinho e vamos nos encontrar aqui, ó, na primeira curvinha pra gente finalizar essa carreira. Concluímos então aqui, ó, toda essa lateral e agora a gente encontra aqui na nossa curva. Nós temos uma, duas, três, temos essas 4 correntinhas, você vai entrar na última, entra na última e prende com um ponto baixíssimo, tá? E agora a gente sobe 3 correntinhas, dá uma laçada, volta no mesmo lugar, nessa aqui, ó, nessa última corrente e faça um ponto alto. Dou uma laçada, próximo ponto alto, que é o primeiro, né? Fazemos 2 pontinhos altos do mesmo lugar. Próximo ponto alto, 2 pontinhos altos no mesmo lugar. Nós tínhamos aqui nessa curva 7 pontos de base, correto? Nessa segunda carreira, nós estamos trabalhando 2 pontos de base, 2 pontos altos para cada pontinho de base desses 7. Então, se a gente tinha 7, agora fazendo 2 para cada um, nós vamos ficar com um total de 14 pontos altos aqui na nossa curva, nessa segunda carreira. Vamos conferir? Contando com as 3 correntinhas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Belezinha? Aí você vai virar o trabalho e agora a gente vai seguir aqui, ó, o trabalhado dessa lateral. Vamos fazer uma corrente de separação, pula 2 pontos de base, entra no terceiro, você vai fazer um grupo de 3 pontinhos altos, um para cada ponto de base, correto? Feitos 3 pontinhos, olha, você vai dar uma laçada, tem esses 2 pontos que a gente pulou de intervalo, você vai entrar no segundo, busca o fio lá atrás, alonga ele para que não repuxe, tá vendo? Alonga até a altura aqui desse ponto. E vai finalizar as 3 laçadinhas junto. E aqui nós temos esse ponto, o mesmo que a gente trabalhou no tapete, certo? Uma corrente de separação, você vai pular sempre 2 pontinhos de base, entrar no terceiro, faz 1, 2, 3 pontinhos altos, um para cada ponto de base, dá uma laçada, volta lá no intervalo. Tem 2, vem no segundo, puxa a laçadinha, alonga e finaliza. Novamente, uma corrente, pula 2 pontos de base, faz 1, 2, 3 pontinhos altos. Dá uma laçada, volta aqui, ó, no segundo ponto do intervalo, alonga o fio e finaliza as 3 laçadinhas. Esse é o mesmo ponto que a gente fez no tapete, aquele ponto da Nanda que eu falei pra vocês. Nós vamos trabalhar dessa forma toda a lateral do nosso tapete, até chegar lá no finalzinho perto da curva. Nós vamos ficar com 23 grupinhos como esse, ok? Então, vamos lá? Prontinho, pessoal, trabalhei aqui toda a minha lateral e eu fiquei no total de 23 bloquinhos, tá? E como eu disse pra vocês.
E chegando aqui no fim, ó, fiz o meu bloquinho de número 23, correto? E me sobrou um ponto de base de separação. No tapete sobrou 2, aqui vai sobrar só um, tá? E foi proposital, porque eu não quero que fique tão largo, tão aberto aqui, certo? Para a nossa curva, ó, pula esse pontinho de base, vem no primeiro ponto da curva, que a gente tinha 7, lembra? Faz o trançado, uma corrente e um ponto alto no primeiro pontinho da curva. Vamos acrescentar 2 pontos altos para cada pontinho deles. Fazemos 2, entra no próximo, mais 2. E assim por diante até a gente ficar com 14 pontos, sendo 2 pontos para cada pontinho de base aqui da curva, que são 7. Vamos lá, mais 2. E agora aqui, mais 2. E aqui, ó, no sétimo, mais 2. Ficando então com 14 pontinhos altos. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Certinho, ó. Bem aqui na curva, os 7 pontos. Vamos fazer uma corrente de separação, pula 2 pontinhos de base, vem no terceiro. Vamos fazer o nosso grupinho de 3 pontos. E 3, dá uma laçada, volta no segundo ponto de base, ó. Daquele intervalinho que a gente fez. Alonga o fio, finaliza, faz uma corrente novamente. Pula 2 pontos de base, entra no terceiro. E você vai trabalhar novamente aqui o seu grupinho trançadinho, tá? Até o finalzinho da nossa carreira. Deixa eu travar aqui. Então, gente, você vai observar o seguinte, ó. Olha bem. Esses 1, 2, 3, 4 com o trançadinho vai estar alinhado certinho com aqui o de baixo. Você pode observar que aqui, ó, tem esse terceiro, você vai alinhar, ó, ele vai dar certinho. Então, esses 4 pontos, ele vai estar alinhado com o grupinho de baixo, correto? Então, vamos dar sequência até o finalzinho da nossa carreira. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui a minha lateral. E aqui, ó, eu já tô no meu bloquinho de 22. Faço uma corrente, vou fazer agora o meu bloquinho de 23, número 23. Faço, então, aqui, ó, os 3 pontos, dou uma laçada, venho no segundo ponto que eu pulei de base e finalizo o ponto trançadinho. E aqui, ó, me sobrou um ponto de base, exatamente como me sobrou do outro lado. Faço uma corrente, venho aqui, ó, na última correntinha que eu fiz para iniciar a carreira e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu já subir aqui 3 correntes, tá vendo? Olha como que ficou. E ficou assim, certinho, tá? Aqui, gente, se você quiser fazer maior, uma passadeira maior que essa, você pode utilizar a mesma quantidade de correntes, que são 122, contando até aquelas 4 que a gente faz para virar. A diferença é o seguinte, você pega ali o seguinte, para deixar ela mais longa, você vai ter que acrescentar mais quadradinhos desse. Então, você coloca ali, tipo, eu quero acrescentar mais 2. Para cada grupinho desse, se utiliza 5 pontinhos, 5 correntinhas, né? Porque são 1, 2, 3, 4 com o trançadinho e uma de intervalo. Se você contar pela base, é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, uma de intervalo. Então, são 5 correntinhas para cada bloquinho desse. Então, se você quer maior, você vai acrescentar, aumentar a quantidade de bloquinhos. Então, para cada um deles, são 5. Se você quiser menor, você vai diminuir de 5 em 5 correntes, tá bom? Então, vamos lá da sequência. Feito isso, eu subo aqui as 3 correntes e vou trabalhar agora, a partir dessa carreira, dá uma laçadinha, vem no segundo ponto do aumento. Temos 2 pontos no mesmo lugar. No segundo, pegando a laçadinha de trás, e você vai fazer um ponto alto e novamente 2 pontos altos. Próximo aumento, ó, tá vendo que são 2? O primeiro ponto, eu faço apenas um ponto para ele. O segundo, eu faço o aumento, que são 2.
Então, essa carreira é assim, um ponto sozinho, no próximo 2 pontos junto. O primeiro sempre é sozinho, por isso que aqui, ó, onde eu fiz essas 3 correntinhas, ela está sozinha. Apenas no segundo que eu acrescentei 2, correto? Então, a gente vai trabalhando assim, toda a curvinha, tá? E pegando apenas a laçadinha de trás. Quem trabalhou comigo, fazendo o tapetinho menor, vai entender belezinha essa parte que eu tô tentando falar. Agora, o pessoal que tá iniciando primeiro pela passadeira, eu convido vocês a assistir o vídeo do tapete também, tá bom? Porque aí vocês vão entender melhor o que eu estou passando aqui para vocês, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Eu continuo com 7 aumentos até o final do meu trabalho. A diferença é que a cada carreira, entre cada aumento, é adicionado um ponto alto sozinho, tá? Sempre iniciando pelo primeiro. Um sozinho, 2 junto, um sozinho, 2 junto. E as próximas carreiras, ao invés de ser um sozinho, vai acrescentar 2 sozinho, 1 junto, 2 sozinho, 1 junto, tá? Aqui nessa outra lateral, a gente vai manter essa correntinha de separação após a curva, tá bom? Até o final do trabalho também. E vamos entrar aqui, ó. Primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto. Segundo ponto, também, pegando apenas a laçadinha de trás do seu ponto alto. Trabalha aqui no ponto atravessado também. Temos essa correntinha, não temos? Vamos pegar a laçadinha de trás dela e fazer um ponto alto. E assim, ó, você já vai começar a preencher cada pontinho de base. Até as correntinhas você vai colocar um ponto alto para ela. E no ponto atravessado também. Olha como que tá ficando, ó. Dessa forma, tá? Então, vamos trabalhar toda essa lateral, fazer a curva, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Terminou, fez o último ponto alto do relevo, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final, fiz o meu último ponto alto nesse ponto alto atravessado. Aqui na correntinha eu não faço, tá? Sempre depois da curva e antes da curva eu não trabalho essa correntinha. Faço uma corrente, vou para o próximo ponto aqui, ó, de base do intervalo. Lembra que eu falei para vocês? Continuamos pegando apenas a laçadinha de trás. O primeiro ponto sempre é sozinho. Aqui eu tenho o segundo do aumento, eu acrescento 2 pontinhos. Primeiro ponto do aumento, tá vendo que são 2? 1 ponto. Segundo ponto do aumento, 1 ponto para ele e um aumento. Então, nós vamos trabalhar essa curva toda fazendo dessa forma, tá? E quando chegarmos aqui no finalzinho da curva, é o mesmo esqueminha, tá bom, gente? Terminou a curva, fez todos os aumentos certinho, faça uma correntinha de separação, ó, e já começa a preencher um ponto alto para cada pontinho de base, tá? Chegando lá no finalzinho, eu retorno com vocês. Finalizando, então, mais uma carreira, olha como que ficou, tá vendo? Bem certinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu fiz uma corrente, deixa eu refazer aqui com vocês, ó, trabalhei até o último ponto alto, sendo esse atravessado, e a correntinha antes da curva eu não trabalho. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, no ponto inicial, que é a terceira correntinha, e faço um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Como eu expliquei para vocês, o primeiro ponto não tem aumento. Você sempre vai fazer o aumento no segundo do aumento da carreira anterior. Lembra que a gente fez um ponto sozinho? Agora, ó, tem o primeiro, vem no próximo ponto alto, faz um ponto, e agora sim eu tenho o segundo do aumento, tá vendo, ó? Aí aqui sim eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, você vai perceber que agora eu já tenho 2 pontos sozinho, contando essas 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto. E vai ser assim por diante, ó. Nessa carreira foi um ponto sozinho, nessa que estamos é 2, na próxima é 3, na outra é 4 e assim por diante. Você sempre vai olhar um ponto sozinho, olha aqui, ó, no aumento da carreira anterior, o aumento é sempre no segundo.
Então, até você chegar no segundo, você vai trabalhando um ponto. Que nessa carreira, ó, são 2. E chegou aqui ao terceiro, eu faço o aumento. Você vai trabalhar dessa forma até o final do nosso trabalho, tá? A única coisa que muda que, consequentemente, a cada carreira, esses pontos sozinhos, ele vai aumentar. Como eu disse, o primeiro aqui, ó, foi 1, agora é 2, na próxima carreira serão 3, tá? Assim por diante. E você nunca vai deixar de ter menos ou mais aumento, vão ser sempre 7 aumentos, tá vendo, ó? 1, aqui tem, ó, 2, 3, 4. O que muda é a quantidade de ponto que separa um aumento do outro, tá bom? Mas qualquer dúvida, gente, só voltar o vídeo, ou quem não assistiu o vídeo do tapete, bora lá assistir, tá? Para que você consiga confeccionar a sua peça certinha. Então, deixa eu só terminar aqui. Cheguei aqui, ó, no último ponto, que é o segundo ponto do aumento, eu faço 2 pontinhos no mesmo lugar, certo? Vou virar aqui a peça. E agora a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente trabalha uma carreira de trançadinho, uma carreira de ponto alto, uma carreira de trançadinho, uma carreira de ponto alto, correto? E aí a gente faz o seguinte, ó, agora é trançadinho, eu continuo fazendo uma corrente sempre antes e depois da curva, dou uma laçada e aqui, lembra que a gente pula 2 pontos de base para fazer os 3? Vai ser o mesmo esquema, ó, sendo que a correntinha é contada como ponto de base. Então, você vai pular 1, 2, pula a correntinha e o primeiro ponto alto e vem no segundo ponto alto, ó. Vou já finalizar aqui para vocês saberem o porquê que a gente pula esses 2 pontos. Agora não é a vez do trançadinho, então eu dou uma laçada, venho no segundo ponto, porque a correntinha é equivalente a um ponto de base e o ponto alto ao segundo ponto de base. Puxa, finaliza, faz uma correntinha, pula 2 pontos de base e novamente você vai concluir aqui o seu próximo grupinho. E você vai notar que ele sempre vai ficar alinhado com o grupinho de baixo. Tá vendo que esse primeiro ponto, ele saiu aqui no segundo, só que tem o trançadinho que vai pegar aqui, ó, no anterior. Então, você faz o trançadinho e o que que acontece? Fica alinhado, ó, certinho, tá bom? Então, a gente vai trabalhar dessa forma toda a volta da nossa peça, tá? Os aumentos é da mesma forma que eu expliquei para vocês. Nós vamos trabalhar aqui, no total, de 8 carreiras, eu vou contar só os pontinhos atravessados, tá? Deixa eu finalizar ele aqui. Olha, temos aqui, ó, nós temos carreira de ponto alto e o ponto atravessadinho. Então, vamos contar somente o ponto trançado, esse daqui, tá? Você vai trabalhar ele por 8 vezes, separado por uma carreira de ponto alto. Aqui nessa lateral não tem aumento, você vai seguir sempre essa sequência até o final do trabalho. A única diferença dos aumentos vai ser aqui na parte da curva, que a cada carreira é acrescentado um ponto, para separar os aumentos um do outro. Vamos manter 7 pontos de aumento normal, a diferença que vai aumentando, tá? Entre um ou outro, ó. Aqui nós trabalhamos 7, segunda carreira, 2 pontos para cada ponto de base. Segunda carreira, a gente sempre faz um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Próxima carreira, 2 pontos altos sozinho, um aumento. Na outra, serão 3 pontos altos sozinho e no segundo ponto de base do aumento, um aumento, tá? Então, nós vamos trabalhar esse ponto trançadinho por 8 vezes. E sempre que você finalizar ele, adicione a carreira de ponto alto, ponto sobre ponto. Não esqueça das correntinhas. E assim por diante. Nós vamos finalizar a última carreira com ponto alto, tá? Então, você sempre vai fazer a carreira trançadinho e um ponto alto. Trançadinho e um ponto alto. Até a gente ter o total de 8 carreiras de trançadinho.
Eu vou fazer o meu e já volto com vocês mostrando certinho para vocês não terem dúvidas. Se antes de continuar você quiser adiantar o vídeo para você ver as 8 carreiras, tá valendo. Vamos lá então. Prontinho, pessoal, voltamos aqui para dar sequência. Já concluí as minhas 8 carreiras de ponto trançadinho, igual falei para vocês. Vamos então aqui contar. Vou contar somente os pontos cruzados, tá? Esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Do mesmo jeitinho que fizemos no tapete. E para cada carreira dessa, acrescentamos então aqui, ó, a carreirinha de ponto alto. Contando com a carreira inicial, aqui, ó, acima das correntinhas, estamos com 17 carreiras, certinho? Pessoal, como vocês devem ter observado, o tapete de vocês, eles devem ter entortado um pouquinho, tá? Mas aqui eu também trabalhei a mesma técnica de blocagem que eu fiz no tapete. Coloquei, como ele é grande, eu coloquei ele em cima da cama, pelo lado avesso, borrifei água e fui alinhando os pontos. Porque quando lava ele acerta, mas a gente não pode lavar para enviar para cliente. Então vocês podem observar aqui, ó, como que ficou retinho, que é essa parte aqui que mostra quando o trabalho está ficando torto. Então eu alinhei ele todinho, trazendo os pontos na direção que estava repuxando e ele ficou certinho, tá? Então vocês podem fazer isso que vai dar certo no de vocês também.